boa noite a todos que estão aí na sala. É com muita satisfação que daremos início a mais uma noite. Sintam-se acolhidos. Nós temos alunos acadêmicos, né, de todas as unidades do nosso Brasil. Unibras aí em 10 unidades. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao segundo dia do primeiro Congresso Internacional Unibras, Saberes, Inovação e Tecnologia para um Mundo em Transformação. É uma grande satisfação contar com a presença de cada um de vocês neste evento, que celebra o conhecimento, a inovação, o compromisso com a transformação educacional. Meu nome é Xênia Freire, hoje estou no cargo de diretora da Unibras do Norte Goiano, em Porangatu, Goiás. Na Unibras, e nesta noite eu terei a honra de mediar este painel e estarei com vocês. Neste momento, faço os meus agradecimentos em nome da Unibras, à participação de todos vocês que foram inscritos, em especial a nossa palestrante convidada. Nessa noite, nós estaremos com a doutora Fernanda de Oliveira Feitosa. Doutora Fernanda possui doutorado em Medicina Tropical e Saúde Pública pela Universidade Federal de Goiás, com área de concentração em Imunologia, mestrado em Ciências Ambientais e Saúde pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, graduação em Ciências Biológicas na modalidade médica pela Universidade Católica de Goiás, tem experiência na área de imunologia, atuando nas seguintes áreas: imunidade inata, imunidade celular e HIV. Realizou estágio pós-doutoral no Laboratório Núcleo de Pesquisa Imunológica da Pontifícia Universidade Católica, sobre o financiamento da CAPES, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás. Foi bolsista. Parabéns! E neste momento, eu convido a estar conosco doutora Fernanda de Oliveira Feitosa. Seja muito bem-vinda. E tenha uma excelente noite, professora. É com a senhora. Fique à vontade. Obrigada, boa noite. Inicio agradecendo e também pela honra de estar no primeiro Congresso Internacional da Unibras. Me sinto lisonjeada por ter sido convidada e espero agregar um pouco da minha trajetória, né, aos participantes, né, da aula e dessa sala de hoje do Congresso. E espero que seja produtivo para todo mundo, né? Ok, professora. Então, o nosso tema, né, professora, que a senhora vai abordar hoje, é da formação à pesquisa aplicada, o percurso profissional e o networking. Então, eu convido a senhora a ficar à vontade na sala, este momento é da senhora. Tá bom, muito obrigada. Boa noite a todos. Então, como a Xênia bem apresentou, né, o título da minha palestra é da Formação à Pesquisa Aplicada, Percurso Profissional e Networking. Eu fui convidada a falar sobre um pouco da minha trajetória acadêmica, por isso e profissional, por isso que eu coloquei esse tema, esse título na apresentação. Acho que ficou um pouco assim geral, mas eu vou falar da atuação mesmo na área da saúde, né? Nessa área que eu tenho experiência, né? Que é na área da imunologia. Apresentando então a minha formação, né? O meu percurso profissional, eu fiz, né? Terminei meu curso de biomedicina em 2002 pela Católica, né, que na época era a Universidade Católica de Goiás, e após o término eu trabalhei um tempo na área, mas depois fui para a área administrativa. Eu fiz uma pós-graduação em administração hospitalar e após 9 anos eu falei, eu quero mudar. Porque eu saí da universidade querendo
mesmo a área da pesquisa, mas por não sei dizer que hoje, nem lembro porque eu não continuei, né? Fui para a área administrativa. Eu falei, mas agora eu quero mudar. E aí tive a oportunidade de encontrar uma professora minha da época da graduação, que foi minha professora de imunologia, e fui apresentar, né, o meu projeto, o que eu gostaria de fazer. Ela me aceitou e fui fazer a prova para entrar no mestrado, deu certo. Mas nessa época eu trabalhava com algo bem diferente, que era com veneno ofídico e veneno de cobra. Seria o tema do meu projeto, né? E avaliar, então, o veneno da cobra Protops pauloensis, que é uma cobra específica aqui do Cerrado, na citotoxicidade celular. Então, na época do mestrado, e eu estou, né, falando sobre isso, pontuando sobre isso, porque a experiência que eu tive no mestrado foi que me fez abrir portas para entrar para a professora que me orientou, a minha orientadora no doutorado, me aceitar como uma futura aluna dela. Porque no mestrado eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, né? Mas foi na Unifesp. Fiquei lá por 3 meses para aprender técnicas no laboratório de retrovirologia. E lá eles trabalhavam com HIV, que futuramente seria o meu tema de estudo, né? E lá eu aprendi fui aprender a técnica de cultivo celular, como é, cultivar célula, material, meio, qual material usar, participava das reuniões científicas e ficava assim, meu Deus, eu quero trabalhar com HIV. Será que um dia eu vou ter a oportunidade de trabalhar, né? Laboratório de retrovirologia, né? Por causa do HIV, é um retrovírus. E aí, bem, terminei o mestrado, trabalhando com o veneno da cobra. E aí tive a oportunidade de encontrar com a professora do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal, que estava chegando dos Estados Unidos e iria começar um projeto com HIV. E eis que quando eu fui fazer a entrevista com ela, para ver se ela me aceitava, a primeira pergunta foi: você sabe trabalhar com cultura celular? Então, por isso que eu pontuei, né, essa etapa da minha vida no mestrado, que eu acho que foi ponto de partida também para eu fazer a pesquisa mais aplicada, apesar de começar na básica, né, que me abriu portas para uma conversa com a minha futura supervisora, orientadora. Daí passei no doutorado e comecei a trabalhar com o tema HIV e usuários de droga. Depois que eu terminei o doutorado, né, eu fui bolsista da CAPES, fiz 2 pós-doutorados, né, um trabalhando com Zika e o outro trabalhando com dengue, né. E todos esses trabalhos, eu tive a oportunidade, por estar dentro de um grupo, né, de pesquisadores que tinham outros projetos em conjunto com outras universidades e outros professores, né, que é o networking, e que eu pude ser convidada para trabalhar junto e ter alguns trabalhos publicados, né, e também a minha ida para Holanda fazer um intercâmbio lá também. Mas vou começar então, né, começar do início. O início da minha pesquisa mesmo, assim, no doutorado, né, foi com HIV e drogas ilícitas, que eu tirei o meu projeto, né, fiz o meu projeto baseado num projeto que a gente fala, né, que é Guarda-Chuva, que é um projeto grande, ambicioso, que tem muitas etapas para serem realizadas,
Mas no doutorado, são 4 anos, a gente tem um tempo para fazer e eu tive que fazer um projeto adequado a esse projeto guarda-chuva. E aí, então, eu fui trabalhar com HIV e drogas ilícitas e estudar o efeito do uso de drogas ilícitas na resposta imuninata específica em indivíduos infectados pelo HIV tratados, né, com antirretrovirais. E aí, investigar o impacto das drogas, principalmente a cocaína e a cannabis, na resposta imunológica nesses indivíduos e analisar a ativação de linfócitos, que é da parte da resposta imunoespecífica e o perfil inflamatório sistêmico desses indivíduos. Assim, eu tive, então, a produção no doutorado, né, principalmente desses artigos, além de dos outros projetos que eu participei, publicando na revista AIDS, na Cytokine, na Pharmaceuticals, em cada uma delas, falando, né, dois na AIDS e na Farmacêuticos, com o estudo com indivíduos vivendo com HIV, e o outro de uma população carcerária, mas também na linha de uso de drogas ilícitas. Então, por que pensar em drogas ilícitas, sistema imune e HIV? As drogas, né? O uso das drogas leva a um comportamento de risco, né? Para as pessoas que usam. Elas perdem, né? O controle de si mesmas. E aí tem a vulnerabilidade a diversas infecções, inclusive pelo HIV, né? E aqueles indivíduos que, né, já convivem com HIV, eles têm uma vulnerabilidade à adicção, ou seja, ao uso das drogas, né, e ao abuso delas, devido às reações adversas ao antirretroviral, a terapia que elas usam. Então, por isso, né, o estudo com esse tipo populacional. Na época, estudos já apresentavam que indivíduos que eram HIV positivos e usuários de drogas tinham 41% diminuição na aderência à medicação, ou seja, ao tratamento adequado à infecção pelo HIV, e suscetibilidade a comorbidades. Sabendo que a aderência à medicação é muito importante no indivíduo infectado pelo HIV, porque controla a infecção viral e um dia sem o uso desse antirretroviral pode levar à resistência à medicação, um único dia. Então, por isso a importância, né, que na época nós pensamos em estudar essa população. E as drogas, né? Por que então drogas e sistema imune? A cannabis é uma droga ilícita que tem mais de 400 compostos. Os compostos mais estudados é o THC e o canabidiol. E eles têm ação fisiológica no nosso organismo porque nós temos um sistema endocannabinoide natural, com a representação de receptores em vários locais do nosso organismo, que são receptores, os principais, CB1, CB2, TRPV1, o PAR-gama e o 5-HT1A. E eles estão localizados no sistema nervoso central, no coração, trato gastrointestinal, células mononucleares, etc. E estudos indicavam que o uso, né, que na verdade não o uso, mas estudos usando o composto isolado do cannabis, no caso aqui nesse estudo THC, que ele tinha, né, uma ação anti-inflamatória, né, que era a diminuição então dos níveis de interferon gama, que é uma citocina pró-inflamatória, responsável pela ativação de células numa infecção viral, e diminuição da interleucina 2, que é responsável pela proliferação celular, e aumento da interleucina 4, que é uma citocina anti-inflamatória. E a ação do THC dependente do receptor CB2, comprovando, então, a ação, né, da cannabis, que tem o seu produto composto, né, THC, e como ele poderia atuar no sistema, usando, né, o receptor CB2. O caso da cocaína é que nós temos os receptores sigma-1,
que estão presentes também, né, no nosso organismo, no sistema nervoso central, nos órgãos periféricos, no trato gastrointestinal, coração, leucócitos, né, do sangue periférico. E estudos indicavam que a cocaína, na verdade, estudos com resultados diferentes, discrepantes, que os níveis séricos, né, da população estudada, usuária de cocaína, tinha aumento da interleucina 6, que é uma citocina inflamatória, e diminuição da interleucina 10, que é uma citocina anti-inflamatória. No outro estudo, ele já viu o contrário, né? Que pessoas HIV positivas usuárias de cocaína tinha aumento da citocina anti-inflamatória, interleucina 4 e interleucina 10. Além disso, concomitante a isso, né, ao uso de drogas e o paciente que convive com o vírus, o HIV, já era sabido que com o curso da infecção pelo HIV, dependendo como o indivíduo faz o seu tratamento, é acompanhado, em qual momento ele foi diagnosticado com HIV, né, pode ocorrer uma translocação microbiana, né, nesse indivíduo. Por quê? O vírus HIV, ele destrói muitas células no intestino, principalmente as células T helper 17, células TCD4, produtoras de interleucina 17, que são células responsáveis pela integridade do tecido epitelial do intestino. Então, quando eu tenho comprometimento, né, do número dessas células no intestino, eu tenho também o comprometimento da barreira intestinal. Quando essa barreira intestinal ela é comprometida, então ocorre a passagem, né, de produto bacteriano para o nosso sistema, né, sistemicamente. E aí, esse produto vai gerar uma ativação crônica. Além disso, pode ocorrer a disbiose, né? A disbiose é uma alteração de bactérias, vírus e fungos da microbiota intestinal, favorecendo o aumento daquelas patogênicas, né, em desfavor das não patogênicas. Assim, né, pensando também na atuação das drogas no sistema, no sistema trato intestinal, existem os receptores canabinoides e o receptor sigma-1, que são os receptores para cocaína e para cannabis, né? Os receptores canabinoides, conhecidos mais como tem uma atividade anti-inflamatória, e o sigma-1 como atividade mais inflamatória. Assim, aumentando a ativação persistente e inflamação do paciente HIV positivo. Quando a gente não pensa, né, tirando ainda, né, nesse uso de drogas, no curso da infecção pelo HIV, essa destruição, né, de células, a disbiose, a translocação microbiana leva à imunativação persistente e inflamação, né? Então, como o uso da droga potencializaria ou não essa condição no indivíduo HIV positivo. Pensando ainda na ativação do sistema imune específico, né, como eu já falei, nesses linfócitos T helper 17, né, a persistência, né, do HIV nessas células. Por quê? Porque elas expressam CD4 e CCR5, são glicoproteínas que o HIV na infecção, ele reconhece, né, é reconhecido pelo CCR4, CD4 e HIV, e aí induz a infecção das células, né, a entrada do vírus para essas células. Por isso, fala-se da permissividade ao HIV por essas células. E aí, a destruição, né, dessas células leva, né, estudos já mostraram, comorbidades encontradas nos pacientes com infecção crônica do HIV, né, como principalmente também porque os linfócitos T helper 17 são responsáveis pelas doenças autoimunes. Então, o aumento ou a diminuição no percentual e na função dessas células pode levar
de qualquer maneira, a um dano maior do sistema imune no paciente HIV. Que aí, além disso, por ser uma célula permissiva ao HIV, podem contribuir com a formação do reservatório viral. Assim, então, a gente conseguiu chegar, né, num raciocínio em relação à pesquisa que foi realizada, né, e aí a gente publicou na revista AIDS, que é o perfil inflamatório distintos em indivíduos infectados pelo HIV sobre terapia, ou seja, que tem a replicação viral controlada, né, não tem níveis detectados de HIV, usando as drogas, né, cannabis, cocaína ou cannabis e cocaína. Então, nós vimos que nos usuários HIV positivos, usuários de droga, sem a gente subdividir por droga, a gente viu que que esses indivíduos tinham maiores níveis de SCD14. SCD14 é um marcador de translocação microbiana indireto, porque o CD14 é uma glicoproteína que está presente na parede de monócitos, né, que reconhecem o LPS. O LPS é um lipopolissacarídeo, que é da parede de bactérias gram-negativas. Então, se eu tenho maior nível sistêmico, né, de SCD14, que é o CD14 solúvel, significa que eu estou tendo uma maior translocação microbiana. E esse maior nível de SCD14 está associado ao aumento do risco cardiovascular e preditor de mortalidade. Então, por isso, né, a avaliação nesses indivíduos desse marcador de translocação microbiana, que leva ao aumento da ativação, né, imune nos indivíduos HIV, usuários de droga, porque foi nesse grupo que a gente viu maior, né, concentração dessa proteína, e também como aumento da resposta dos monócitos, né, nesses indivíduos. Então, a gente está vendo uma ativação maior do sistema imune nesses indivíduos que já têm um sistema imune alterado negativamente, né, e que na resposta imune, quando eu tenho um exagero de resposta imune, eu posso levar a uma inativação desse sistema imune. A senescência, né, a anergia dessa resposta imune. Eu vou ter células presentes, mas elas não vão responder satisfatoriamente. E aí, levando esse indivíduo HIV positivo a ter outras doenças, porque ele não vai ter como controlar, né, a replicação dos patógenos, de outros patógenos. Assim, nós vimos também que esses indivíduos, eles tinham uma concentração maior de proteína C reativa, que é uma proteína pró-inflamatória, maiores níveis da interleucina 6, que é uma citocina inflamatória também, inclusive responsável pela indução de linfócitos T helper 17, maior produção da interleucina 8. Também avaliamos os níveis da interleucina 10, né, que tem atividade anti-inflamatória. Mas não vimos nenhuma diferença estatística entre os grupos em relação aos níveis dessa proteína. Mas, fazendo uma avaliação da razão entre essas citocinas, ou seja, eu tenho produção de todas, TNF, interleucina 6, proteína C reativa, interleucina 8, interleucina 10. No entanto, o que mais está sendo produzida é a anti ou é a pró-inflamatória? Por isso a gente faz essa avaliação da razão. E aí nós vimos que nos usuários que usam tanto cocaína quanto cannabis, eles tinham maior produção, maiores níveis de citocina anti-inflamatória em relação a citocina pró-inflamatória em relação à anti-inflamatória. Avaliamos também o estresse oxidativo desses indivíduos HIV positivos. Então, vamos ver as substâncias reativas, né, ao ácido triobarbitúrico X, né, que indica que maiores níveis dessa substância, né, reativa,
que está tendo maior estresse oxidativo, e a variação do tiol, que é um protetor desse evento oxidativo. Então, a gente viu que o TBARS, ele estava aumentado, né, que é a substância oxidativa, estava aumentada nos indivíduos usuários de cocaína. E o tiol diminuído, né, com uma diminuição do tiol, né, significativa em relação aos não usuários. Também o grupo do usuário de cannabis e cocaína juntos, né? Assim, fomos avaliar também as células, que até então a gente estava olhando, né, vendo as citocinas, né, o que estava no sistêmico, né, variamos por meio do plasma, e agora vamos ver como estavam as células da resposta imuninata. No caso aqui, a gente avaliou os monócitos, né, e os monócitos, eles têm três tipos: monócitos clássicos, intermediários e não clássicos, que são as subpopulações, né, que a gente diferencia elas em relação à expressão de CD14 e CD16. E como eu falei antes, né, elas podem ser ativadas por produtos bacterianos, um deles sendo o LPS, por exemplo, porque elas têm receptores que reconhecem esse produto bacteriano. Então, nós vimos, fazendo uma avaliação dessas células, que o uso da cannabis diminuiu a expressão e diferenciação de monócitos, né, para subpopulações mais diferenciadas, ou seja, subpopulações que expressavam CD16, porque os monócitos clássicos, que seriam os primeiros na linha de desenvolvimento, expansão e diferenciação, expressam somente CD14. Então, com o uso de cannabis, ele diminuiu a expansão e diferenciação dessas células. Então, como conclusão dessa produção, a gente verificou que na infecção pelo HIV, né, nos indivíduos que viviam com HIV e usavam cannabis, eles tinham um perfil predominantemente anti-inflamatório. Aqueles que usavam cocaína e cannabis e cocaína tinham uma predominância do status inflamatório. Claro que no caso do status, quando a gente pensa num perfil anti-inflamatório, pensando numa infecção pelo HIV, né, no primeiro momento a gente vê como algo bom, porque o HIV já induz uma ativação crônica. No entanto, a gente tem que pensar que o que representa esse perfil anti-inflamatório? Será que ele vai impedir, né, ou reduzir a ação dessas células nesses indivíduos HIV positivos quando ele precisar, ou seja, em doenças, né, em comorbidades, né? Então, essa foi a nossa conclusão. Partindo para o outro trabalho, né, outra produção, que eu falei que, né, que eu tive a oportunidade de trabalhar junto com uma colega do laboratório, mas esse não era com HIV positivo, eram indivíduos do sexo masculino, né, de uma população carcerária, em que a gente foi avaliar se o uso de cocaína e cannabis induzia, né, maiores níveis de LPS, ou seja, translocação microbiana. E aí, nós avaliamos de novo, né? O mesmo raciocínio, sempre citocinas inflamatórias, anti-inflamatórias. Vimos que nos indivíduos, né, comparando o uso da cannabis com cannabis mais cocaína, o que tinha o uso duplo de droga, né, tinha um nível maior da interleucina 6, a da proteína C reativa também tinha maiores níveis nos indivíduos que usavam as duas drogas, né, em relação a cannabis também, e ao grupo de não usuários. Vimos a diminuição do TNF-alfa no uso nos indivíduos usuários de cannabis. Fazendo, então, aquela razão, né, do que estava sendo produzido mais no organismo, porque não é que a gente está produzindo proteína
inflamatória que a proteína anti-inflamatória deixa de ser produzida, não. Tudo está acontecendo sistemicamente no nosso organismo ao mesmo tempo. Então, aí a gente foi avaliar essa razão, né, do que estava sendo produzido mais. Então, a gente viu maior produção da interleucina 6 nos indivíduos que faziam uso das duas substâncias. No estresse oxidativo também, a gente viu a diminuição do tiol, que é o responsável pela diminuição do estresse oxidativo. Então, ele estava diminuído nos indivíduos usuários de cocaína em relação ao usuário de cannabis, e diminuído também nos indivíduos usuários de cocaína em relação ao grupo controle. E a conclusão desse trabalho avaliando ainda os níveis do LPS, que é o lipopolissacarídeo proveniente da parede de bactérias gram-negativas, a gente viu maior, né, essa diferença significativa de um nível aumentado nos usuários de cannabis e cocaína. Então, a conclusão foi que o uso de cannabis e cocaína pode comprometer a integridade da mucosa intestinal, promovendo o aumento, né, do LPS circulante, como expliquei antes, que favorece o perfil inflamatório nesses indivíduos. Continuando o estudo com o HIV, aí já no sistema imune específico, porque quando eu falei dos monócitos era da resposta imune inata, a gente publicou na revista Farmacêuticos esse trabalho, que é uma polarização, né, de células produtoras de interleucina 17 específicas para CMV e HIV em pessoas com HIV sobre terapia antirretroviral, usuárias de cannabis e cocaína. Então, o raciocínio, né, que os indivíduos que vivem com HIV em terapia antirretroviral, a gente sabe que diminui a morte por causa da AIDS, né, que é a síndrome, mas com a falha terapêutica tem um rebote viral e a indução da replicação viral, né, no caso detectável, no caso da falha terapêutica, e a TAV, né, induz a replicação viral a níveis indetectáveis. A TAV é a medicação usada, né, para as pessoas que vivem com HIV. Então, pensamos, né, a ação da cannabis sativa e cocaína, se ela tinha, né, relação nessa falha terapêutica em relação, né, à terapia, a comorbidades na progressão da doença. Então, sabe-se que o sucesso da resposta imune, né, é uma resposta imune específica de proteção longa. No caso aqui, a gente foi avaliar os linfócitos TROP17, já no pensamento também da translocação microbiana e de uma célula que é permissiva ao HIV, né? Também em relação ao vírus, né? A resposta interferon gama é muito importante. Então, a persistência funcional dessas células, pensando na senescência e na anergia das células após uma grande ativação, né, celular, pode acontecer. Então, eu posso ter célula, mas eu tenho que ver o seu funcional, né? E o controle, então, importante, né, no funcionamento dessas células da resposta imune específica no controle da infecção. Então, a gente usou a citometria de fluxo, que é um tipo de metodologia usada para avaliação, né, celular, e a gente avaliou o efeito do uso das drogas na frequência, ativação e capacidade funcional da resposta imunicelular antígeno específica, e vimos que a porcentagem de linfócitos T helper 17, CD4 e CD8 positivas, a gente avaliou, né, essas células CD4 e CD8, produtoras de interferon gama, interleucina 17 ou produtoras das duas citocinas ao mesmo tempo. A gente avaliou como, após estímulo in vitro, usando proteínas do HIV, do CMV e do CEP.
que o SEB é uma proteína que a gente usa do Staphylococcus como padrão ouro para avaliar a função celular. Então, era o nosso grupo, quando a gente coloca as células, né, junto com o SEB, e aí a gente foi avaliar também a resposta ao estímulo do CMV, porque 100% dos indivíduos HIV positivos têm infecção pelo CMV. Então, será que o uso da droga traria algum prejuízo na resposta a esse CMV, caso o indivíduo, né, tenha recorrência? E ao HIV, né, também, a presença da proteína do HIV. E todas essas proteínas, elas foram cedidas pelo NIH. Então, nós vimos, né, que o grupo total de usuários de drogas, sem a gente fazer a avaliação separada entre uso de cocaína, cannabis ou as duas juntas, a gente viu uma maior frequência de células TCD8 interleucina 17 produtoras, específicas, né, para a resposta ao HIV, comparada aos grupos controles de não usuários. Quando a gente faz a avaliação dos grupos separadamente, a gente vê uma polarização de resposta HIV positivas em usuários quando faz o uso das duas drogas, nesses indivíduos HIV positivos, de linfócitos TCD4, produtores de interleucina 17, e CD8, produtores de interleucina 17. Então, a gente relaciona que a interleucina 17 é uma citocina envolvida contra, né, quando a gente tem um sistema imune normal, atuante, ela atua contra patógenos extracelulares, né, e nas superfícies da mucosa da barreira, né, e na regulação da permeabilidade intestinal, como eu falei antes. Então, o aumento da frequência desses linfócitos podem contribuir para a imunativação e manutenção do reservatório viral, né, porque são células permissivas para o HIV, e induzir patologias desencadeadas pela associação inflamatória, conhecidamente como algumas doenças autoimunes, artrite reumatoide, esclerose múltipla, né, que pode então ser uma consequência, né, nesse indivíduo HIV positivo sob o uso de cannabis e cocaína. Eu coloquei esse artigo aqui só para falar para vocês sobre o network, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar fazendo a parte in vitro desse estudo, que de um grupo de Brasília, da UNB, em que eles estavam tentando construir uma vacina múltipla para o vírus da Zika, mas eles precisariam mostrar nesse artigo a ação dos peptídeos que eles pediram para produzir após utilizar essas ferramentas de imunoinformática. E aí eu, né, participei fazendo essa parte da avaliação desses peptídeos no laboratório in vitro, né, usando esses peptídeos. E aí, todos esses trabalhos, né, em que eu participei, meu doutorado, pós-doutorado, no mestrado, né, todos tiveram financiamento da CAPES, do CNPq, da FAPEG, que são instituições, né, que são fundações financiadoras de pesquisa. Falo para vocês, para aqueles que não sabem, né, essas são uma das principais agências financiadoras de pesquisa, tanto com bolsa quanto com financiamento de materiais e equipamentos. Falando também para vocês sobre como a gente, né, uma das ferramentas que a gente pode usar nessa via, né, nesse caminho que a gente quer
Para estudos na Europa, por exemplo, a gente pode usar, né, por exemplo, desse site Euraex e do Pivot RP, que aqui eles aglomeram todos os editais abertos, né, para aqueles que querem fazer pós-graduação fora, e aí tem os editais que estão abertos. Pensando também né, passando também para aqueles, né, eu acho que a maioria deve saber, mas para aqueles que não sabem, para a gente ter um início na nossa atividade profissional da pesquisa acadêmica, a gente precisa ter um currículo Lattes, né, que a gente faz o cadastro no site da plataforma Lattes. Pensem também sobre as revistas, né, que vocês vão procurar, né, para poder submeter seus trabalhos. Alguns já podem, né, quem tiver na iniciação científica, já podem produzir trabalhos, né, que podem ser publicados. E aí procurem revistas com fator de impacto bom, que é uma métrica, eu até coloquei aqui, né, o que significa esse fator de impacto. É uma métrica internacional mais conhecida, né, que avalia o número médio de vezes que os artigos publicados em uma revista nos últimos 2 anos foram citados. Ou seja, quanto maior essa métrica, né, mais forte, mais adequada essa revista, né, para você publicar. Claro, escolhendo a revista adequada, de acordo com o escopo do estudo que você está trabalhando, né? Mas isso tudo também a gente tem o aporte do nosso supervisor. Pensar também que as revistas, né, têm uma avaliação também pela Qualis CAPES, que conta, né, que vai contar no seu currículo também, além do fator de impacto da revista, né, que você publicar seus artigos de iniciação científica, o Qualis CAPES também pode ser um fator que é usado, né, para avaliar a métrica dessa revista. E é uma métrica brasileira, né, que é feita pela Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior, a CAPES, inclusive para avaliar a qualidade dos programas de pós-graduação. E avaliar as revistas também, entre, né, A1, B1, C, e assim vai. Opa! E também para vocês observarem, né, que em alguns editais, em alguns processos seletivos que vocês forem concorrer ou a fazer um mestrado ou um doutorado, ou, né, ou para dar aula, por exemplo, alguma dessas métricas podem ser usadas, né? Eles vão ver a revista que foi publicada, o seu artigo, né? E vai contar na pontuação do seu currículo Lattes. Então, eu falei muito, né, do projeto sobre HIV, falei um pouquinho do Zika, mas eu também estou tendo a oportunidade de trabalhar nesse trabalho de perfil imunológico e genotípico de indivíduos infectados por arbovirus. Também estou terminando um trabalho, né? Preciso terminar de um que tá relacionado às infecções pelo SARS-CoV-2, e esse em específico, o de perfil imunológico e genotípico de indivíduos infectados pelo arbovirus, é o que me deu a oportunidade de ir para fazer intercâmbio na Holanda, fazer parte do trabalho lá, voltar com resultados bons e para dar andamento aqui em outra parte do estudo aqui no Brasil. E a partir, né, dessa caminhada minha e tendo contato com as pessoas, né, bons relacionamentos, todos sabem que é muito bom, a gente vai criando nossos caminhos, né, nossos interesses, né, adequando aos nossos ideais, aos nossos projetos, e a gente vai tendo oportunidades, né, na vida de ir para onde a gente quiser, né. Então, eu agradeço mais uma vez a participação aqui no Congresso, muito obrigada, esses são meus contatos, né, o contato de e-mail do ORCID. O ORCID, para quem não sabe, é como se fosse uma identificação do pesquisador, como se fosse um CPF nosso,
E lá tem toda a nossa produção científica. Muito obrigada, boa noite a todos. Seu microfone está desligado, Xênia. Desculpa. Parabéns, professora Fernanda. Né? Obrigada aí pela explicação, explanação, falar um pouquinho sobre a pesquisa. Eu espero que isso seja incentivador, este momento, para os nossos acadêmicos que estão aí, porque a graduação, ela vem para abrir a mente, né? Entrar no ramo mesmo da extensão e pesquisa. E a sua experiência em realizar trabalhos, fazer o seu mestrado, o seu doutorado, falar dessa trajetória, que nós sabemos que não é fácil, é complexo, a vida são feitas de escolhas em alguns momentos, né? Eu tenho certeza que a senhora teve que optar por determinadas atividades da vida para seguir os estudos. Mas retomando ao conteúdo que a senhora aplicou, nós temos algumas perguntas. E aí eu vou fazer a primeira para a senhora e aguardo os demais aí no chat, por favor, podem colocar, mas nós já temos algumas aqui. A primeira é: na prática clínica, professora, qual seria a implicação do achado de que o uso de drogas ilícitas em pacientes de HIV sob o TARP aumenta a inflamação sistêmica e os níveis de LPS, que é o lipopolissacarídeo? Agora a senhora abre o áudio. Desculpa, agora o erro foi meu. Mas o que pode ser observado é que o médico, tendo conhecimento que o paciente, né, em tratamento faz uso, né, dessa droga ilícita, ele sabe que outros fatores, né, ele deve avaliar. Por exemplo, sabendo que o paciente ele tem que controlar a ativação imune dele, e sabendo que o uso de droga, né, pode alterar essa resposta imunológica, então ele tem que ficar atento a se a ação antirretroviral ainda está fazendo efeito, né, as questões de vida desse paciente, é, por exemplo, em relação a sabendo que a droga pode ter alguma relação com a translocação microbiana. Então, como, né, usar probióticos, prebióticos, né, para melhor manutenção, né, dessa barreira intestinal, dessas flora intestinal adequada, né? Então, eu acho que pode auxiliar nesse sentido, sabendo que a droga pode ter uma ação, né, efetiva nesse sentido, nesse indivíduo, HIV, em tratamento e usando a droga. Ótimo. Vamos para mais uma, os nossos acadêmicos. Essa vai ajudar os nossos acadêmicos, professora. Olha só, quais habilidades e atitudes desenvolvidas durante a formação acadêmica são importantes no processo seletivo de um mestrado? Dá uma dica aí para os nossos ouvintes de hoje. Ó, por experiência, eu falo, né, para vocês que estão na graduação e querem seguir, né, falando em relação à saúde, à ciência, né, à pesquisa científica. Primeiro ponto, entrem numa iniciação científica. Não deixem de experimentar a pesquisa, né, com a iniciação científica. Entrem na iniciação científica para fazer pesquisa mesmo, no laboratório. Começa vocês aprendendo, né, uma rotina dessa pesquisa. Se vocês pensam em fazer, né, é o primeiro momento que vocês vão ter com a pesquisa. Vocês vão ver se vocês querem mesmo isso ou não, porque vocês vão participar do laboratório, das dificuldades,
das alegrias, dos momentos bons e dos momentos ruins e saber se é isso mesmo que vocês querem. Eu daria uma dica pensando também em relação à pontuação necessária, né, que alguns editais de mestrado, né, pedem, né, na avaliação de currículo, porque tem prova teórica e tem a parte da avaliação curricular, e a iniciação científica, na maioria das vezes, tem um ponto bem, bem bom. Ótimo. Mais uma, nós temos aí, ó. E o que te surpreendeu durante o período de pesquisa no exterior e de que forma essa experiência mudou a sua forma de enxergar a pesquisa aqui no Brasil? Hum, então, me surpreendeu, a gente já sabe que tudo é muito mais rápido lá fora. Mais rápido no sentido de você ter um reagente em tempo hábil, mais rápido no seu laboratório. Aqui no Brasil, onde eu já trabalhei, demoras, né, de 1 mês a 3 meses, 6 meses, dependendo do que você precisa para pesquisa. Lá não, lá demora uma semana, dependendo do reagente, ou no outro dia já está na bancada para você. Eu já escutava, né, falar isso no meu ambiente já de laboratório, doutorado, mestrado, mas estando lá eu vi em loco a realidade que realmente tudo acontece muito mais rápido. E o que eu vi também, né, que isso aí serve para quem está escutando, né, e que está pensando o que que eu faço, para onde eu vou na pesquisa. Lá está tendo muita procura de bioinformatas. Então, aqueles que gostam dessa área da computação, têm facilidade, né? Tem muito mercado de trabalho. Na ciência está aumentando essa parte das ômicas, proteômicas, metabolômica, biologia de sistema. Isso tudo está muito integrado, né? Essa parte de bioinformática. Então, procurem, né? Porque nessa época da graduação vocês já podem sim entrar em contato, inclusive na iniciação científica, com essas ferramentas de bioinformática. Mas o que me fez avaliar em relação à pesquisa lá fora e à pesquisa aqui é que, mesmo com as nossas dificuldades, a gente é capaz de fazer qualquer coisa que é feita lá, né? A gente tem bons profissionais, a gente tem capacidade, a gente, né? Muito do que eu fiz lá, eu vi que no laboratório onde eu trabalhava aqui era quase 100% tudo que tem, é só pôr em prática, né? E a gente ter o financiamento adequado para fazer também, né? Temos as dificuldades aí, mas fiquei feliz porque a gente é capaz de fazer aqui sim. Quem tiver oportunidade, é uma grande experiência. É muito bom ir para fora, a gente vê que a gente é capaz de fazer aqui também. Muito bom, professora. Nós temos pergunta agora lá de Montes Belos. Maria Eduarda está Uhum. perguntando o seguinte: como que a pesquisa pode contribuir para a minha carreira profissional? Então, eu não sei qual que é a profissão dela exata. Provavelmente ela é da saúde, né? Psicologia, é Hã? psicologia, psicologia. Psicologia? É, temos psicólogos aí na sala que querem Ah, que entender um pouquinho sobre a maravilha! pesquisa. É multidisciplinar, né? Isso, A multidisciplinar. pesquisa científica, no caso eu acho que em todas as áreas de formação, ela é boa porque nós profissionais da saúde, da humanas, né? Todos nós profissionais, mas acho que mais nessas áreas, né? Nossa, a gente precisa de constante estudo o tempo inteiro, né? E a pesquisa, ela nos leva a ter mais interesse, a ir mais profundo, né, no que a gente gosta de estudar. Pelo menos isso é uma particularidade minha, né? Eu gosto de saber e entender o que eu estou fazendo, e eu acho que isso agrega muito, principalmente profissionalmente também.
Por quê? No mercado de trabalho, a pesquisa científica, né, também é um ponto positivo. A gente está tendo pelo menos é o que eu tenho visto. Não sei se todos, né, pensam a mesma coisa que eu. Mas a gente tem visto no mercado de trabalho as empresas privadas se juntando a grupos de pesquisa para suas atividades. Então, agregar, não sei que ponto ela está falando, se é o ponto monetário, se é o ponto, né, individual dela, mas agrega no sentido de conhecimento e também até de valor, né, valor dela de trabalho, de conhecimento, né? Você procurar um profissional que trabalha com pesquisa, você tem mais segurança, talvez, né? Vou dar um exemplo. Minha mãe precisou de um cardiologista. Eu fui atrás de um por indicação. Fiquei sabendo que ele era responsável, coordenador do serviço de cardiologia e pesquisador do Hospital das Clínicas. E fez o doutorado dele fora e tudo. Isso para mim valeu? Valeu. Porque eu sei que capacitado ele está. Então, eu acho que a pesquisa científica, ela agrega isso, no seu valor de serviço, no seu conhecimento. Para mim é assim. Obrigada. Professora, a senhora fez uma fala muito importante, né? É, hoje as empresas privadas custeiam. Por que que as empresas privadas querem custear? Porque elas terão retorno para o Hum, mercado, isso, justamente, principalmente a de medicamentos. Então, também. ela vai produzir, vai permanecer por um período maior no mercado, Uhum, cortando, né, a venda daquele determinado medicamento por um determinado tempo. uhum, Então, para ela é um investimento. Na verdade, uhum, eu entendo como não como um gasto, mas sim como um investimento para o isso, mercado. É muito, exatamente. muito importante. Então, hoje eu vejo que o acadêmico ele tem que buscar o porquê, né? Ele tem que Uhum, pesquisar, ele tem que estudar, ele tem que se dedicar para uhum, resolver situações, problemas que o mundo ainda não conseguiu desvendar para ter uma melhor qualidade de vida. isso Bom, mesmo. vamos para mais uma pergunta. Essa vem do norte, essa vem de Ótimo. Porangatu, Goiás. Oh, que bom. Professor Fernando Regis, professor Eu, aqui da Biomedicina, ó. Ele eu quer posso, eu saber. posso só completar a sua fala em relação Pode, professora, sim, sim, às empresas farmacêuticas? Um sim. mercado que tá crescendo muito em relação à empresa privada é o da estética. Tem muitas empresas, né, produtoras de produtos, né, da estética, cosmético, que elas estão unidas a universidades, a grupos de pesquisa para avaliar, né, a ação dos produtos nas células, né, e ver se realmente é eficaz, né? Só para fazer esse complemento aí. Muito importante. Quando eu fiz o mestrado, compartilhando com todos aí na sala, que foi na Católica, junto com a minha amiga Poliana, que deve estar aí a professora Poliana, enfermeira, na área de saúde, eles faziam uma pesquisa relacionada à pele da tilápia. Uhum, O uso a pele da tilápia e o uso de látex. Para que que eles, qual era o objetivo dessa pesquisa? Pessoas que sofrem queimaduras, eles iam utilizar para regeneração da pele, reconstituição da pele, com mais agilidade, né, com uhum, menos sofrimento, com mais eficácia e um valor é, mais aquisitivo para a população, uhum, principalmente para a população em vulnerabilidade, porque o retorno disso no corpo é muito demorado e requer muito uhum, tratamento.
E nem sempre a pessoa tem recursos, né? Uhum, E eu ia falar da estética. Hoje a estética é um dos maiores investidores, né, no ramo, uhum, justamente para ter uma evolução, produtos de qualidade, porque o isso, comércio procura. procura. Bom, vamos lá, professora. Então, Porangatu, professor Fernando Regis está fazendo uma Ó, pergunta aqui. Como seria o processo para intercâmbio de pós-graduação no exterior? essa é uma pergunta boa também, pensando em networking. Então, tanto em nível, a nível do mestrado e do doutorado, você, claro, né, tem que estar ligado a uma instituição educacional, fazendo o mestrado, né, se for intercâmbio, né, se for o sanduíche, e aí abre-se um edital, geralmente a CAPES, desculpa, o CNPq tem editais que financiam esse intercâmbio. Mas o processo mesmo, né, além de você participar do edital, o seu supervisor, ele tem que ter um contato com algum pesquisador de alguma instituição fora. Isso como eu falo, tem que ser assim? Não. Melhor que seja assim. Se ele tiver um networking com algum pesquisador de uma universidade fora que você quer ir, que faça a linha de pesquisa que você quer trabalhar, é mais fácil. Por quê? Porque geralmente nesses editais, eles vão pedir uma carta de aceite do professor de lá de fora, para você não ter que passar na prova de proficiência da língua que eles exigem, que geralmente é a língua, né, que é o inglês. Se o supervisor de lá souber do seu trabalho no laboratório aqui no Brasil, ele pode escrever uma carta falando que a sua proficiência na língua inglesa, né, é suficiente para você realizar as atividades no laboratório dele. Então, ele, né, endossa isso, e aí você pode, né, entrar com os documentos, você vai ter que fazer um projeto e incluir, né, nessa submissão sua nesse edital. Eu estou falando isso porque eu também fiz isso na época do doutorado, infelizmente, né, eu ganhei o recurso, mas infelizmente eu não pude ir. E é assim, né? Na minha época, minha supervisora tinha um contato com uma professora do Canadá, ela fez a carta para mim, aí ela faz a carta também falando quais as atividades do projeto que você vai realizar lá, e aí manda para o CNPq, né? Aí tem o tempo de avaliação e aí você ganha o financiamento. Ou, no meu caso, quando eu fui para a Holanda, o professor pesquisador de lá, ele tinha um convênio tanto com a instituição quanto com a responsável do laboratório. Então, ele veio algumas vezes no Brasil, e aí ele viu o meu trabalho, e num determinado momento ele perguntou se eu não queria ir para lá, fazer o intercâmbio, desenvolver uma parte do trabalho lá. Então, eu não precisei do edital para ir, mas eu ganhei um financiamento porque tinha um edital que financiava a ida de estudante para lá, independente, né, se tinha o projeto ou não, desde que as universidades tivessem um convênio. Então, tem essas duas maneiras. Espero que eu tenha te respondido, mas você precisa dessas especificidades, precisa do projeto, da carta de aceite do professor de lá e o daqui também, e da proficiência na língua inglesa. Uma das dicas que eu dou também é que aqueles que querem tanto participar
do mestrado, de um doutorado, né? Do doutorado já vai estar mais familiarizado, né? Mas do mestrado, faça um curso de inglês, né? Tem que estar no inglês, porque todos, né, se falar 100% dos trabalhos está na língua inglesa, né? São os melhores, estão nas melhores revistas em inglês. E a gente precisa do inglês para entender. Os congressos, né, também alguns são internacionais, assim, com 100% língua inglesa. Então, isso vai melhorar também, né, a evolução de vocês aí, nessa parte. Muito obrigada pelas dicas, professora. Olha, eu convido os participantes a registrarem perguntas, dúvidas, comentários aí no chat, tá? Fiquem bem à vontade para se interagir. Uhum. Professora, nós temos mais uma pergunta. Essa vem do norte goiano. Olha aí, Professora nosso goiano tá Poliana, mestre Poliana, enfermeira da nossa unidade. Como a aí. senhora falou do estudo das drogas ilícitas, né, nesses pacientes com HIV, e também com o estudo da inflamação sistêmica, e a senhora citou a cannabis por algum momento aí. Ela está querendo saber o THC. A senhora chegou a fazer o estudo e em quem ele influenciou? Eu não entendi quem Esses faz. pacientes tratamentos de HIV Uhum. que fez o uso de drogas ilícitas, eles chegaram a usar o THC Ah, como tá. teste? Ah, entendi. Não. A minha população de estudo foi usuários de cannabis, cocaína e os dois juntos. Eu falei do THC naquele slide inicial, porque existem estudos com compostos isolados do cannabis. Então, cannabis tem mais de 400 compostos. O mais utilizado para estudo, porque tem o efeito né? Psicológico no sistema nervoso central, que é o THC, né? Que induz a questão eufórica e tudo mais. Então, ele é muito utilizado. Na minha pesquisa, inicialmente, eu até tentei, eu fiz o isolamento na Universidade de Farmácia do THC, mas como eu não consegui identificar que não tinha nenhum contaminante nessa parte do THC que a gente tentou isolar, então eu não pude ir adiante. Mas então, tudo que eu mostrei que eu fiz, eu não usei o THC, né? Foi uma bibliografia que eu usei como base, né? Porque a gente, quando começa o projeto, a gente vai estudando as bibliografias que já foram publicadas em relação ao tema, para ver se justifica o estudo, né? Ou não, se tem alguma razão, né? De acontecer aquilo que a gente imagina. Então, por isso que eu falei desse projeto, ou desse trabalho que usou o composto isolado THC. Também para falar para vocês que tem empresas que vendem, né, o THC, empresas privadas para estudo. Eu tentei comprar, não consegui porque é muito burocrático para comprar, né? Tem que ter várias normas e tem que ter polícia envolvida, então a gente deixou para lá. Mas não, o que eu fiz foi usuários. Então, eram usuários de cannabis, né? Cannabis que está lá com tudo, todos os compostos, os participantes da minha pesquisa. É, Foi isso? Tem mais alguma coisa que ela é perguntou? isso. E só aprofundando a sua fala, não, comprar um medicamento que é produzido, né? Hoje nós temos alguns pontos de produção no Brasil, no norte, no centro-oeste, no nordeste, que as indústrias farmacêuticas, começou com ONGs, tornaram indústrias farmacêuticas, mas para a pessoa fazer compra, primeiro ela tem que ter o médico tem que prescrever, tem que ter a Uhum, prescrição médica. uhum, Segundo, geralmente você tem que filiar as associações uhum, para, né?
e tem que ser o laudo do paciente tem que ser um laudo conclusivo e que, de fato, justifique o uso. Caso contrário, eles realmente não gostam de fazer a liberação, até porque é proibido, né? É. Professora, nós temos mais uma pergunta do Norte Goiano. Uhum. Professor Diego, coordenador do curso de farmácia. Ah, que Estou bom. falando para a senhora que esse Norte Goiano tem muito coelho na cartola. Vamos Ixi, lá. ele vai desenvolver Professor demais. Diego, ele é farmacêutico, trabalha como professor e coordenador de curso, tem uma experiência vasta também, e fez uma pergunta para a senhora. Uhum. Doutora, como a senhora avalia a evolução do tratamento do HIV ao longo dos anos e os avanços mais significativos nessa trajetória? Ah, sim. Olha, eu acho que pela minha experiência na época, né, que eu fiz o doutorado, eu ia muito nos hospitais, né, claro, e tinha contato direto com os pacientes. Uma das grandes dificuldades para se adaptar a medicação era o número enorme de medicações que deveriam ser tomadas no dia. E a evolução dos antirretrovirais, inclusive por causa da resistência que existe, ou seja, não tem eficácia, né? Porque aí entra outros fatores mais complicados na infecção, porque tem várias variantes do HIV, algumas infecções são realizadas por cepas que já têm resistência a algum antirretroviral, então tem várias questões implicadas, né, nisso. Então, uma das questões é que, por causa dessa resistência, e na época tinha pacientes que já não tinha mais o protocolo de antirretrovirais que pudesse ajudar ele no tratamento, né? No caso, tratamento não, né? No controle da infecção. Porque ele já era resistente a tudo, né? Então, eu acho que uma das principais, né, do que eu vivenciei, que na época que eu estava lá ainda, é que eles estavam lançando novos medicamentos, né, fazendo as pesquisas, vendo os principais receptores, veio o Amavirol com CCR5, depois veio combinação dos antirretrovirais, veio a combinação de um medicamento com dois, ao invés deles tomarem 3 comprimidos, né? Foi a época que eu participei e fui vendo que não só a questão do custo, ou seja, do valor agregado que as farmacêuticas iriam ganhar com a medicação, né? Eles estavam preocupados também com o bem-estar do paciente em relação ao dia a dia, a qualidade deles, né? Porque imagina você tomar 5, sei lá quantos comprimidos enormes todos os dias, né? É muito difícil. Então, assim, existe esse controle, né? Principalmente por causa da resistência que o vírus vai adquirindo com a replicação dele, né? Viral. E eu, pelo menos na época, achei muito satisfatório em relação a isso. Não sei se era isso que ele queria escutar, Acredito que mas. sim. Qual foi a evolução? Então, Uhum, a diminuição de comprimidos já foi um uhum, passo, né? é, A senhora já percebeu que foi uma facilitou. evolução. A Uhum, dosagem, o tipo de medicamento, essa mudança, uhum, essa evolução, né? É isso mesmo. Bom, professora, venho uhum. agradecer, né? Quero agradecer a todos os participantes da nossa sala. Se vocês tiverem alguma consideração a realizar, fiquem à vontade para escrever aí. Vou pedir à professora Michele a ajuda para postar aí a lista de presença, que é o mais importante para você receber o seu certificado. Isso é muito bom.
Professora Michele já deve ter postado aí no chat a lista de frequência. Coloquem a frequência de vocês. Professora Fernanda, quero fazer o meu agradecimento em nome da Unibras. Nós agradecemos muito pela sua presença, pela sua disponibilidade, por poder compartilhar conosco e falar um pouquinho das dificuldades, né, do andamento, de estudos para conquistar, né, para usar isso na comunidade, porque a pesquisa ela vai reverberar em melhorias para a sociedade, para a nossa comunidade. E aí ficou aqui uma perguntinha, que é o Hum, seguinte: a senhora vai falar se a senhora quiser, pessoal, enquanto o pessoal está isso, registrando aí a frequência. É uma certo. curiosidade. Uhum, Neste período que a senhora dedicou aos estudos, a senhora teve que abrir mão de alguma coisa na vida. Por exemplo, eu não vou comprar isso agora, vou dedicar meus estudos. Eu não vou fazer isso porque requer gastos. E analisando a sua vida hoje, o que a senhora abriu mão, que para a juventude hoje talvez seria difícil, não uhum, abriria, mas hoje a senhora, com seu estudo, com seus diplomas, né, com sua uhum, pesquisa, com seu trabalho, tenha o direito de conquistar, porque você hoje já uhum, está em um outro patamar da vida. O que isso. a senhora abriu mão para estar nas condições que a senhora se encontra hoje, melhor, lógico, do que antes? Olha, não tem como a gente realmente fugir de algumas decisões, né? Se a gente escolhe uma coisa, a gente vai, né, preterir outra. Então, muito tempo longe da família. Não tem jeito. Então, assim, é você passar um tempo, porque tem vezes que é até solitário, sabe? As pessoas algumas vezes não entendem. Você está passando desse tanto de tempo no laboratório. Comigo foi assim, né? Tinha algumas vezes não tinha feriado, nem sábado, nem domingo. Final de ano era uma semana, do Natal e do Réveillon, eu já tinha que voltar. Mas assim, digo que valeu muito a pena. Não é que a gente fica preso, gente, mas a gente realmente, né, tive que escolher, assim, perder um tempo com a família. Mas foi isso, assim. A gente trabalha todos os dias. Se a gente for trabalhar na empresa privada, a gente também perde um tempo com a família, né? Mas no doutorado eu perdi um pouco mais, sabe? Nessa etapa aqui da pesquisa. Perdi uns finais de semana com feriado, né? O Natal foi limitado, algumas viagens, né, que pode fazer, mas não tinha como, porque tinha que estar trabalhando no laboratório. Mas foi isso. Isso já é muito, né? Ficar longe da É, família, é o aconchego, é o que nos dá suporte é para a verdade. nossa vida. A família tem que dar suporte, porque, né, senão fica mais Isso. difícil mesmo. Eles têm que nos apoiar, porque Tem. se não tiver apoio, não tem Uhum. resistência, É isso mesmo. né? Ficar muito, Bom, mas, gente, é muito bom. Por um lado, é muito bom, a gente tem a oportunidade de conhecer muitas pessoas, participar de congressos incríveis. Enquanto a gente está participando do congresso, a gente pode conhecer novos lugares, né? Então, tem as partes boas também. tem as partes positivas, novas culturas, isso É é isso muito mesmo. importante, né? É conhecimento, é construção na vida de cada um. É isso aí. Bom, eu quero agradecer. Nós vamos agradecer a todos, né, que estão aí participando conosco, a todos os presentes. Quero agradecer aos meus colegas de trabalho que hoje compactuaram comigo, estão nessa sala, os nossos acadêmicos da Rede Unibras, todos os acadêmicos de todas as localidades. Ficamos muito felizes com a participação de vocês aqui no nosso painel, em poder prestigiar a professora Fernanda e poder escutar um pouquinho da sua trajetória. E em nome da Unibras, o nosso agradecimento especial à palestrante Fernanda de Oliveira Feitosa pela sua contribuição. E aí, pessoal, eu venho lembrar vocês que amanhã nós teremos mais um painel.
Vocês têm que fazer a escolha dele hoje, para que amanhã vocês assistam essa programação do nosso congresso. É fundamental que cada participante realize sua inscrição e participe. Não se esqueçam disso. Desejamos a todos uma excelente noite, né? E até amanhã. Obrigada, professora Michele, pelo suporte que está aí por trás, mas elas das câmeras, né? Mas ela foi o nosso suporte durante todo este tempo, durante todo este período. Minha gratidão a todos vocês. E até amanhã, pessoal. Muito obrigada pela Tchau, sala muito e pela obrigada, pessoal. interatividade. Qualquer coisa, estou à disposição. Tá, joia? Um Um abraço. abraço.